Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Vamos trazendo aqui cada dia mais notícias do Corinthians para vocês, para deixar você, torcedor, atualizado. Então é importante que você se inscreva no canal para ajudar a espalhar o nosso trabalho para mais corintianeiro. Não deixe de dar o seu like e vamos às notícias de hoje do Corinthians. Pessoal, queria chamar a atenção para o Bruno Mendes, zagueiro de apenas 23 anos de idade. Zagueiro de grande potencial e grande expectativa de venda futura. De última hora agora, depois que o Corinthians reuniu com os representantes do atleta no Uruguai após a partida contra o Liverpool, tudo já estava acertado. O jogador aceitou receber o dobro de salário e 2 anos de contrato. Porém, de última hora, os empresários decidiram não assinar, dizendo que o jogador não teria aceitado os termos. É isso mesmo, fiel. Bruno Mendes falou que quer pelo menos 800 mil reais para assinar com o Corinthians por mais 2 anos de contrato. E o Corinthians bateu o pé, a diretoria, a cúpula corintiana, e disse que 800 mil não paga para o Bruno Mendes. Os valores são os seguintes: Bruno Mendes hoje ganha 350 mil no Corinthians. O Corinthians fez uma proposta para pagar 500 mil reais para o jogador. O jogador quer ganhar 800 mil reais. E o Duílio não abre mão. O que vocês acham dessa situação, fiel torcida? Quero conversar diretamente com vocês. Vamos lá. Bruno Mendes hoje tem apenas 23 anos de idade. Jogador com grande potencial de venda. Jogador que vem se destacando. Jogador que está jogando pra caramba. Cara, paga 800 mil pro cara, velho. Paga 800 mil pro cara. Tanto de pé de rato aí, ganhando aí 300, 400 mil. Esse Luan mesmo, ganhando 800 mil reais, cara. O Corinthians tem que pensar no futuro. Pensar em vendas futuras. Bruno Mendes é uma mina, cara. O cara tá jogando bem pra caramba. Seleção do Uruguai. Paga 800 mil pro cara. Apesar que ele só tem 23 anos, não é um jogador tão experiente, mas é um jogador que já tem bastante rodagem. Seleção internacional. Então, Duílio, em vez de ficar atrás de terãs, atrás de jogador, paga 800 mil pro cara. Fiel, o que vocês acham? Bruno Mendes merece ganhar 800 mil reais para jogar no Corinthians? Comentem, quero saber a sua opinião. Pessoal, vamos voltar agora à situação do Renato Augusto. Renato Augusto, depois que sofreu sua lesão contra o Santo André, ele ficou 32 dias parado, com o ligamento colateral, confirmando aqui no computador, ligamento colateral. Ele ficou 32 dias parado sem atuar contra o Santo André, certo? O que acontece, fiel torcida? Acontece o seguinte: graças a Deus, a lesão que o Renato Augusto sofreu recentemente no jogo contra o Liverpool não é a mesma lesão que ele sofreu no jogo contra o Santo André. Porque senão ele teria que ficar mais um tempão parado. Os médicos do Corinthians suspeitam que tem sido apenas um entorse no joelho. O que significa? Gelo, analgésico, 3 jogos fora, depois ele volta. Essa é a melhor expectativa. Amanhã vão fazer exames detalhados com imagem, mas a grande notícia do Renato Augusto no atual momento é a seguinte: não é o ligamento cruzado. Porque se é o ligamento cruzado, só existe uma opção: cirurgia e 1 ano parado. O jogador com a idade que ele já está, não sei se voltaria sendo o mesmo Renato Augusto de antes, até porque o jogador tem muito de ritmo de jogo, né? O jogador tem que ganhar ritmo, depois volta sem confiança. E eu acho que é uma ótima notícia pra gente. O que nós, corintianos, temos que torcer agora é para ser apenas um entorse. Para ele ficar 3, 4 jogos parados aí, com tratamento, e voltar logo pro Corinthians. Fiel, o que vocês acham? Pela gravidade, pelo que vocês viram. Será que realmente é só um entorse? Vamos torcer para que sim. Pessoal, quero falar recentemente agora do Luan Dias, que é um jogador que o Corinthians está interessado e que estava praticamente acertado com o Santos.
porém nada deu certo. O Água Santa quer vender o jogador e ofereceu 4 milhões e meio para o jogador por 50% do direito do passe do atleta. O Santos, pelo atual momento que vive, a gravidade da situação financeira, já descartou o jogador, não vai comprar. Luan Dias tem 25 anos, é um jogador de grande potencial e vai ficar livre no mercado. 4 milhões e meio corintianeiro, compensa pagar por promessa? Pô, claro. Luan Dias está sendo destaque no Campeonato Paulista, assim como foi o Barleta. Pequenos investimentos compensa, porque esses pequenos investimentos podem virar grandes fortunas lá na frente. O Corinthians pode ter grande retorno financeiro. Cara, 4 milhões e meio no Luan Dias, fecha com o cara. Conversa, Corinthians é uma grande vitrine, Corinthians é gigante demais. Fecha com o cara. Busca um empresário, busca algo e fecha com o Luan Dias, cara. Vai atrás, aqui é Corinthians, velho. Quem não quer jogar no Corinthians hoje? Fecha com o cara do Willian, tá livre. Antes com o Flamengo, um Grêmio, São Paulo, vai lá e pega o cara. Pessoal, muito está saindo aí na mídia sobre o Terans, meio atacante do Atlético Paranaense. Eu procurei, olha, sinceramente, eu procurei me informar direitinho, fui na internet, procurei os principais jornalistas do Campeonato Paranaense e nada se confirma. Procurei muitas informações e nada se confirma sobre o Terans. Até a própria cúpula corintiana descarta completamente esse jogador. Eu não vou cravar que não existe nada, porque a gente nunca é o dono da razão. Porém, eu acredito que o Corinthians não negocia com o Terans. Até algumas informações pessoais que eu procurei saber também disse que não estavam sabendo de nada. Eu acredito que hoje o Corinthians não negocia com o Terans. Eu acho que é mais um blá 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 aí para ganhar clique. Esperto, hein, galera? Bom, uma notícia curtinha é sobre o Pedro, joia do Corinthians, que hoje o seu contrato está 660 milhões, a quebra de contrato de jogador que vai até 2025. Então, se algum clube quiser tirar o jogador, paga 660 milhões. Porém, o jogador recentemente foi convocado para fazer alguns amistosos para a seleção sub-20 e o Corinthians vetou. Parabéns, Duílio. É isso, cara. É isso. Se você tem uma Ferrari, você vai emprestar para o cara andar um pouquinho com ela? Cara, tirando a seleção principal, não, cara, vai me desculpar, sub-20 para lá. Deixa o sub-20 para lá. Pô, a multa contratual do cara é de 660 milhões. O menino tá voando, é uma joia. Jamais o Corinthians deve emprestar, disputar jogos de seleção sub-20. O cara sofre um alongamento cruzado no joelho lá, acabou. Tem tipo de coisa que não se empresta, a não ser seleção principal, né, galera? Pessoal, eu deixei a notícia do Cavani por último pelo seguinte. Muitos torcedores se irritam quando a gente se fala pelaquela novela que virou antigamente. Porém, as notícias do Cavani é o seguinte, ele está rompendo seu contrato com o Valência. O jornal recente agora, segundo notícias do Corinthians, disse que o Cavani poderia vir para um grande clube do futebol sul-americano. Fui apurar as informações para trazer a notícia atualizada para você, torcedor corintianeiro. Que as notícias são o seguinte, não quero estender para não iludir o torcedor, ok? Cavani não vai ficar no Valência, ambos, jogador e clube, entraram em um acordo e esse contrato vai ser quebrado, o contrato do Cavani vai até 2024. O Cavani ganha uma bolada lá. E esse contrato vai ser rompido. Atualmente, o Cavani não tem propostas da Europa. Tem propostas de clube sul-americano. E existem dois. Boca Juniors e Corinthians. O Corinthians de novo entrou nessa briga, né? Porém, é o seguinte, as informações apuradas são que o Cavani, grande jornalista, tá, disse que Cavani entrou em contato com o Luis Soares para perguntar como é o futebol brasileiro. É uma notícia importante, né, galera? Deixa aquele arzinho no ar, deixa aquela expectativa no torcedor, mas sem ilusão, essa é a única notícia, viu, galera? Valores, contrato, oferta
Nada, não tem nada por enquanto, apenas uma especulação do próprio Cavani, que perguntou para o jogador como é o futebol aqui no Brasil. Porém, muito está sendo cogitado do jogador no Boca Juniors também. A gente não sabe, né, pessoal? Houve especulação lá atrás que o Cavani poderia ir para o Boca sim, mas nada concretizado até agora, apenas rumores. Pessoal, as notícias de hoje eram essas, eu quero atualizar vocês todos os dias com notícias atuais do Corinthians, Terans que não é nada, a situação grave do Renato Augusto, vamos torcer para que não seja grave, né? E cada dia mais eu quero atualizar para vocês, vou postar vídeo todos os dias, porque você, torcedor, merece ficar atualizado com as notícias do Corinthians, as informações do Corinthians, tudo atualizado do Corinthians. Você, torcedor, merece. A única coisa que eu te peço é que deixe o seu like, é de graça, não custa nada. Isso, no que nós somos criadores de conteúdo, nos ajuda muito. E até para nos incentivar a trazer conteúdo, a buscar informação, a ir atrás, a mandar mensagem, quebrar a cara, para passar para você, torcedor, a notícia atualizada dia a dia. O meu muito obrigado. Conto com você, torcedor corintianeiro. Muito obrigado mesmo pela sua presença e vai Corinthians!